Olá, está no ar o Jornal Panorama. Aqui você acompanha o que acontece no Legislativo Estadual. Para começar, veja as notícias da última sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes. Nesta quarta-feira, seguiu para análise do governador Renato Casagrande o projeto que cria o Dia Estadual do Padeiro. A iniciativa do ex-deputado Glauber Coelho, morto este ano, foi aprovada pelas comissões da Casa. O projeto estava na pauta da ordem do dia, mas por se tratar de matéria terminativa, não precisou ser votado pelo plenário. Como nenhum dos parlamentares apresentou recurso à decisão das comissões, a iniciativa seguiu para análise do governador Renato Casagrande, que tem 15 dias para sancionar ou não o projeto que institui o 1º de agosto como Dia Estadual do Padeiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Nicole. Legislativo Estadual, Faculdade de Medicina e Clínica de Oncologia realizam mutirão de prevenção ao câncer de próstata. O mês de novembro está chegando ao fim, mas os eventos da campanha contra o câncer de próstata, Novembro Azul, ainda movimentam o Parlamento Capixaba. A Comissão de Saúde realizou em frente à Assembleia um mutirão de prevenção ao câncer de próstata. O evento contou com a presença de estudantes do curso de Medicina que orientaram a população sobre os exames para o diagnóstico precoce da doença. O mutirão foi realizado em parceria com a Escola de Medicina Santa Casa de Misericórdia e o NEON, Núcleo Especializado em Oncologia. Esse projeto surgiu ano passado, que foi transformar a Santa Casa de Misericórdia numa referência no tratamento do câncer de próstata. Então, desde o ano passado, que nossa clínica, que é a Clínica NEON, que é especializada em oncologia e que é responsável pela oncologia da Santa Casa, vem efetuando algumas ações de intervenção para a prevenção do câncer de próstata. O presidente da Comissão de Saúde ressaltou a importância de campanhas de conscientização para acabar com o preconceito que envolve a doença e incentivar medidas de prevenção. Esse movimento ele é exclusivamente de fazer com que a pessoa se alerte para a prevenção do câncer de próstata, que é uma doença que pode ser evitada, a morte através dessa doença. Estados e municípios brasileiros vão ter redução da dívida com o governo federal. A lei que diminui os índices de correção do valor devido já foi sancionada. A presidente Dilma sancionou o projeto de lei complementar que reduz as dívidas dos estados e municípios. No Espírito Santo, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda, a medida poderá resultar numa economia de 330 milhões de reais até 2028. A lei complementar muda os indexadores dos contratos de dívidas de estados e municípios. Com as alterações, as taxas de juros anuais, que eram de 6% a 9%, caem para 4%. Com juros menores, diminuem também os valores devidos. A aplicação das novas regras é retroativa e inclui os contratos firmados entre 1993 e 2013. Essa lei se refere a um refinanciamento que o Estado fez em 1998. Naquela época, os estados se encontravam em dificuldade financeira. Então, a União fez um refinanciamento para todos os estados, com exceção de Amapá e Tocantins. Naquele momento, o Espírito Santo assinou um contrato de 606 milhões de reais e hoje o saldo devedor se encontra em torno de 1.170 milhões de reais. Então, o impacto imediato da aprovação desses novos indexadores mediante o projeto de lei é uma economia em torno de 30 milhões de reais. O nosso saldo devedor passaria para em torno de 1.140 milhões. E daqui para frente, a gente estima aí uma economia de um pouco mais de 300 milhões de reais, algo em torno de 330 milhões de reais, daqui até 2028. O deputado Paulo Roberto comenta sobre o projeto aprovado pelo Senado e defende o aumento das cotas das unidades da federação no Fundo de Participação dos Estados, como forma de tirar os governos estaduais do arroxo financeiro. O Estado hoje manda muito mais dinheiro para a federação do que a federação devolve para o Estado do Espírito Santo. Então, eu acho que os recursos voluntários
Preciso que o governo federal olhe o Espírito Santo com um pouco mais de carinho, mas olhando para o recurso que a gente fala, que é aquele dinheiro que vem para bancar, para ajudar a bancar o custeio e para o investimento direto, né? Eu acho que, por exemplo, o governo agora acenou, com o Congresso apertando, para que se aumentasse o percentual para o fundo de participação dos municípios. Isso foi conseguido, né? O que precisaria era estar discutindo também aumentar um percentualzinho para ampliar o fundo de participação dos estados, a fim de que aumente a receita do governo do estado e o governo do estado possa estar atendendo às demandas que estão colocadas na Constituição de 88 e nas legislações que foram aprovadas. Ato seguinte, no Espírito Santo, principalmente depois que nós perdemos o nosso Fundap, a alíquota caiu de 12% para 4%, né? Fez um estrago muito grande dos municípios, mas também não deixou de fazer uma parte nas finanças do governo do estado do Espírito Santo. Em breve, os acompanhantes de quem utiliza cadeira de rodas deverão ter assentos reservados nos cinemas do estado. O projeto de lei do deputado Luiz Durão já foi aprovado em plenário. A Lei 9.335, ela dava o direito de ter o assento reservado para o deficiente. Mas a pessoa que vai levar esse deficiente, muitas vezes ficava longe dessa pessoa porque não tinha também o seu local reservado ao lado desse deficiente. Essa lei apenas acrescenta o assento também da pessoa acompanhante desse deficiente. Assim ele vai se sentir mais seguro, né, perto das pessoas que está acompanhando. Conferência Nacional de Educação. Deputado Rodrigo Coelho representou o Parlamento Capixaba no evento que terminou essa semana em Brasília. O tema da conferência foi o Sistema Nacional de Educação articulado com o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no Congresso esse ano e que ainda espera regulamentação pela Presidência da República. E a presidente Dilma esteve na conferência e deu um recado a todos os conferencistas de que esperava que os elementos para a regulamentação do Plano Nacional saíssem da conferência. Então, acredito que o texto final tenha elementos o suficiente para que ela possa fazer uma boa regulamentação do Plano Nacional de Educação. Nesse interim, na discussão entre todos os eixos, né? Cada conferencista participou de um eixo especificamente, porque é o debate específico de uma questão da educação. Eu participei do eixo 7, que trata do financiamento da educação. Nós observamos que ainda há uma necessidade de fortalecimento do Fundeb muito grande, por conta da necessidade que tem os municípios, principalmente os municípios, de ter mais recursos para o investimento na educação, retirar da folha de pagamento para fins de lei de responsabilidade fiscal os recursos do Fundeb para que a gente possa ter os professores e os profissionais de educação efetivamente valorizados com o cumprimento do piso, lembrando que o piso é o mínimo, não é o máximo, para que seja praticado com os professores de salário. A implementação, o desejo de homologação por parte do governo federal do custo aluno qualidade, do custo aluno qualidade inicial, porque nós mudamos a maneira de pensar a educação à medida que nós sabemos o quanto de recursos serão necessários para que a gente oferte a cada aluno da rede de ensino uma educação de qualidade. Então, isso levando em consideração insumos pré-definidos, né, biblioteca, quadra, laboratórios, enfim, os insumos que são tangíveis, que podem compor esse custo aluno. Nós sabemos que a qualidade ela é subjetiva, mas aí tenho certeza que nos outros eixos da conferência foi debatidas questões pedagógicas que podem contribuir para a formatação dessa qualidade em cada uma das escolas do nosso país. O uso de armas letais em perseguições a criminosos desarmados e que não ofereçam risco de morte aos policiais ou terceiros poderá ser substituído. A ideia é que os policiais utilizem outros tipos de armas, como spray de pimenta, gás lacrimogênio, balas de borracha e pistolas de choque. A mudança está em projeto de lei em fase final de tramitação no Congresso Nacional. E o Plenário do Povo foi às ruas saber o que a população pensa sobre a iniciativa. Confira. Isso não pode ser aprovado, mas
eles deveriam também passar por um preparo melhor, mais esclarecimento na hora devida, né, dele usar a arma, porque ele também ficar sem arma, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai se defender? Você vai estar colocando os policiais na rua, com a cara aberta, com risco de... Claro, eles não querem acertar ninguém, mas por outro lado, eles estão botando a cara para bater. Eu acho interessante a polícia usar arma de fogo, realmente para casos extremos, mas eu acho que eles estão usando arma de fogo muito indiscriminadamente. Você vê casos no Rio, casos em São Paulo, que a pessoa, nem o ladrão, o bandido nem atira, ou até pessoas inocentes nem usam arma de fogo e eles já saem atirando, matando inocentes. Então eu acho que alguma medida tem que ser tomada sim para erradicar esse problema aí. O bandido vai substituir a polícia porque o bandido anda armado. Como é que a polícia sem arma vai defender o cidadão? Eu acho que algum maluco desse político aí que estão com um projeto desse. Eu acho que isso pode limitar o poder da polícia, né? Até porque a gente tem muito bandido aí livremente andando com arma na rua e a gente retira a arma de quem precisa. Eu acho que vai prejudicar bastante a população. O bandido pode nos matar, né? Por que a polícia não pode matar um bandido? Eu concordo que eles não deveriam usar arma não letal, mas dependendo da situação, se for um caso extremo, se o bandido estiver armado, eu acho que ele tem que usar. Porque ele está correndo risco também. Eu acho que isso limita o trabalho da polícia, né? Eu acho que a polícia tem o direito de usar arma, né? E a gente já vê em várias ocasiões aí a polícia totalmente impotente diante da violência, da baderna. Acho que a polícia ela tem que ser bem instruída para usar a arma no momento certo. Hoje eles armados, eles estão sofrendo as consequências, quanto mais desarmado. Não, isso aí... tem lógica, não. Eu acho que a preparação dos policiais não está adequada para eles usar armas de fogo. Estão usando a arma de fogo em uso de maneira errada, entendeu? Acabando atingindo pessoas inocentes, né? Isso é uma coisa que devia reduzir, não tirar totalmente a arma de fogo, mas treinar melhor os policiais. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e continue ligado na programação da TV Alice Digital. Até nosso próximo encontro.